Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: amar significa tolerar o erro? É uma pergunta. Amar significa tolerar o erro? E o texto é este, que nós iremos meditar nessa noite, segunda epístola de João, os versos 1 a 3, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Amém. Palavra do Senhor. Amados irmãos, falar sobre a verdade é uma atividade particularmente desafiadora para a igreja hoje. E isso se dá por pelo menos duas características que estão bem presentes em nossos dias e em nossa sociedade. Vejamos. Primeiro, nós vivemos em um ambiente, amados irmãos, de relativismo cultural. Isso significa basicamente que as pessoas negam a existência de uma verdade suprema e objetiva. Tem muitos, inclusive, que dizem o seguinte: esta é a minha verdade. Não, isso é o que você acredita, isso é verdade para você, mas não é isso que eu acredito. Esta não é uma verdade para mim. Então, amados irmãos, na nossa cultura, nesse presente século, basicamente a verdade é vista como uma questão de preferências ou opiniões pessoais. Relativismo cultural é a primeira característica da nossa sociedade. Mas em segundo lugar também, meus amados irmãos, nós vivemos em um contexto extremamente secularizado. E isso, para resumir, significa basicamente o seguinte: pretende-se em nossa sociedade deixar Deus do lado de fora em todos os assuntos. Em todos os assuntos. Se pretende deixar Deus do lado de fora da educação, da saúde, da política. Quando se discutem aí assuntos relativos à moral e à ética, pretendem, lutam para deixar Deus do lado de fora de todo e qualquer assunto. E quando isso é feito, e quando Deus, nosso Senhor, não é visto como essencial e relevante, então, amados irmãos, simplesmente acontece isso. A verdade, a verdadeira verdade, me permitam a redundância, a verdade perde por completo a única base segura que pode sustentá-la. É por isso que nós vemos aí espalhados entre os quatro cantos da terra uma proliferação de distorções relativas à realidade. Eu acabei de falar sobre o relativismo cultural e eu acabei de falar sobre a secularização em que nós vivemos. Mas, amados irmãos, ouçam isso: não existe mais desafiador para a igreja trabalhar sobre o tema da verdade do que a falsa noção de tolerância que é pregada hoje em dia. De fato, hoje, irmãos, é defendido aí uma falsa noção de tolerância. E o nosso século, o presente século, diz
que em nome do amor, todos nós, deveríamos aceitar as pessoas de forma indiscriminada, como elas são. Você já ouviu isso? Nós deveríamos aceitar as escolhas, as preferências pessoais das pessoas, mesmo quando estas se mostram pecaminosas. Nós deveríamos, irmãos, aceitar a visão do mundo, a visão de mundo das pessoas, mesmo quando estas se mostram, se provam absurdas. Então, é esta a falsa noção de tolerância que é pregada hoje. Em nome do amor, você deve aceitar de forma irrestrita, indiscriminada, todas as pessoas, em todas as suas escolhas. Mas a pergunta, irmãos, que nós precisamos de fato fazer é a seguinte, e eu vou repeti-la daqui a pouco. Será que é esta a noção bíblica sobre o amor? Amar segundo Deus é isto? Infelizmente, amados irmãos, algumas igrejas, para não dizer muitas, algumas igrejas e alguns líderes ditos evangélicos, entretanto, liberais, vão dizer que sim, esta é a noção bíblica de amor. Aceitar, tolerar as pessoas em tudo aquilo que elas fazem. De fato, várias pessoas, vários pastores e em várias falsas igrejas está sendo, irmãos, ensinado esse tipo de amor, chamando o mal de bem e o bem de mal, aquilo que é abominável para o nosso Deus, tolerando, aceitando, fazendo vistas grossas com respeito ao pecado. É isso que nós vemos em muitos lugares. Mas não apenas isto, meus amados irmãos. Também vários pastores estão aí em dívida com respeito ao chamado que Deus lhe confiou. Porque em nome do amor, novamente, para aí não entrar em conflito com os membros da sua igreja, eles evitam falar certas coisas no púlpito. Eles colocam, por assim dizer, o pecado por debaixo dos panos. Eles não pregam sobre aqueles assuntos que eles sabem que vão causar um certo incômodo, não serão palatáveis para os seus ouvintes, como por exemplo, arrependimento, cruz, abnegação. E estes pastores, para não incomodar os seus ouvintes, em nome do amor, justificando exatamente isso, em nome do amor às suas ovelhas, deixam de pregar toda a palavra de Deus. É por isso que eu volto agora à nossa pergunta: será que esta é a compreensão bíblica sobre o amor? É isto, irmãos, que a Bíblia quer nos ensinar quando ela nos instrui a amarmos o nosso próximo? Será, irmãos, que essa noção secularizada de amor, esse amor que tolera tudo de forma indiscriminada e irrestrita, será que esta forma, essa compreensão secularizada de amor é pelo menos lógica e racional? É pelo menos, irmãos, lógica e racional? Um pai, por exemplo, demonstraria amor para o seu filho desse jeito, vendo o seu garoto ou a sua garota aí percorrendo caminhos perigosos e nada fazendo para tirá-lo de lá, ou pelo menos alertá-lo com respeito ao seu erro? Pai demonstraria amor dessa forma? Uma mãe demonstraria amor dessa forma?
Será, meus amados irmãos, que, por exemplo, um médico demonstraria amor para os seus pacientes e dizer, não, ele tem um problema, ele está doente sim, mas eu amo, né? Eu não posso alertá-lo com respeito a este mal que ele está vivendo. Deixa ele ficar do jeito que está. Será que o médico poderia dizer que ama os seus pacientes, irmãos, nada fazendo para tirá-lo ou para tirar o mal de dentro dele? Será que os agentes da justiça desse mundo demonstrariam amor, irmãos, nada fazendo para punir a criminalidade ou proteger a população ou ainda corrigir o infrator? Será, irmãos, que os agentes de justiça poderiam dizer que amam dessa forma? Porque se nós de fato aplicarmos a noção de amor deste mundo para a vida real, nós começamos a perceber o quanto ela é absurda e quanto ela é impraticável. Então, voltando àquilo que nos interessa de fato, meus amados irmãos, será que foi este o amor que Cristo nos ensinou? Será que nós amamos o próximo quando nós negamos a verdade, quando nós negociamos a verdade, quando nós não alertamos as pessoas com respeito às suas falhas, os seus erros e aos seus caminhos enganosos? Ou será ainda que é impossível conciliar amor e verdade? Não, pastor, a gente tem que escolher. Ou a gente ama, ou a gente fala a verdade. Será, irmãos, que não dá para conciliar as duas coisas? Ou quando o mundo, na verdade, não consegue conectar essas duas virtudes, unir essas duas virtudes, isso só é prova de como o pecado nos golpeou radicalmente desde Gênesis 3. Sobre essas questões, meus amados irmãos, que eu, de uma forma particular, queria analisar com vocês à luz desse texto, porque aqui João, na verdade o Espírito Santo, inspirando o autor sagrado, tem o objetivo de nos ensinar que verdade e o amor são virtudes que não podem andar separadas. Amém? Verdade e o amor não podem andar de formas separadas, ou como é o título da nossa série, amando o quê? A verdade. Amando a verdade. Desde o início aqui, o Espírito Santo, usando o escritor sagrado, trabalha no sentido de corrigir essa falsa compreensão do amor que temos. Sim, Cristo nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo. Amém, amados irmãos? Mas esse amor, irmãos, nos ensina, nos capacita, nos compele a ajudar o próximo e tentar sarar as suas feridas, seja elas quais forem, e aí também as suas chagas, sejam elas quais forem, e não deixar que o nosso próximo continue na sarjeta, e seja também que sarjeta, quais sarjetas forem, não deixar que o nosso próximo permaneça na sarjeta, mas sim, irmãos, estendermos a mão e sermos um canal de bênção, de transformação do Senhor na vida das outras pessoas. É isso que significa amar, e é isso que eu queria mostrar para vocês à luz deste texto, especialmente analisando o versículo 1. Amém? Então, dito isso, eu quero chamar a sua especial atenção para o texto de 2 João. Então vamos lá. Em primeiro lugar, amados irmãos, eu queria responder aquela nossa pergunta. Pergunta que dá nome a esta mensagem, que intitula
a nossa exposição de hoje. Amar significa tolerar o erro, e obviamente nós já sabemos que não, mas eu quero analisar com vocês esta pergunta à luz desse texto, levantando aqui pelo menos 3 pontos indispensáveis, amém? 3 pontos, acompanhe comigo por favor. Em primeiro lugar, vejamos juntos como o amor e a verdade geralmente aparecem juntos ao longo dessa carta, amém? Juntos ao longo dessa carta. Olhe, vamos começar olhando para o versículo 1. Encontre essa frase aqui, é o autor bíblico falando: eu amo onde? Na verdade. Já nós iremos compreender melhor o que significa essa expressão, mas veja que não é apenas eu amo. E veja, irmãos, também que não é apenas eu vivo na verdade, mas são as duas coisas. Eu amo na verdade. Amém? Agora olhe comigo para o versículo 3, de uma forma mais específica, para o final deste. E veja novamente que o amor e a verdade andam juntos. Texto de 2 João, tá, amados? Versículo 3, veja como é que o amor e a verdade aparecem juntas. Porque, inclusive, nos é dito aqui, ó, que é a graça, vamos lá, a misericórdia, e o que mais? E a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o Filho do Pai, sejam conosco, serão conosco. Em que termos, em que condições, amados irmãos? Na verdade e no amor. Veja, nós estamos falando novamente de graça, misericórdia e paz. Portanto, bênçãos espirituais tão caras e importantes para nós cristãos. E Deus irá derramar essas bênçãos sobre nós, através não apenas da verdade, ou através não apenas do amor, mas dos dois, verdade e amor. Amém? Vamos prosseguir agora, olhe comigo para os versos 4 e 5. Os versos 4 e 5, amém? E veja, por exemplo, no versículo 4, que o autor fala aqui daqueles que andam na verdade. Você consegue identificar que o autor no versículo 4 está falando daqueles que andam na verdade? Amém? Agora, avançando para o versículo 5, ele nos lembra de um importante mandamento: amar uns aos outros. É o final do versículo 5, amar uns aos outros. Ou seja, meus irmãos, entendamos isso aqui: a vida cristã não se resume apenas em andar na verdade, ou a vida cristã não se resume apenas em amar uns aos outros. Deve haver a união das duas coisas. Eu preciso andar na verdade, e eu preciso igualmente amar, desenvolvendo assim comunhão com os meus amados irmãos. São duas metades que formam aqui um todo: verdade e amor. Amém, amados irmãos? E por fim, veja como estes dois termos, essas duas palavras, de fato, aparecem juntas aqui ao longo de 2 João. Olhando agora para o versículo 6. Olhando agora para o versículo 6, amados irmãos, veja que na primeira metade desse verso nos é dito o que significa amar. O que é que significa amar aí? Na primeira metade do versículo 6, o que é que ele diz? É andar nos mandamentos do Senhor. O que é que é amar? Andar nos mandamentos do Senhor, andar nos seus mandamentos. Perfeito. Agora veja a metade derradeira do versículo 6, porque agora ele vai dizer qual é o mandamento de Deus. E qual é o mandamento de Deus, irmão? O sinal do versículo 6 é
andar nesse amor. Um spoiler daquilo que nós veremos quando nós estudarmos o versículo 6 dessa carta, amém? A palavra mandamento aqui aparece, funciona como sinônimo de verdade. De forma que se nós substituirmos no versículo 6 a palavra mandamento por verdade, o que nós vamos ter é o seguinte, amar é seguir a verdade, e seguir a verdade é amar. Você está percebendo, irmãos, como João trabalha os dois temas de forma inseparável? Você está percebendo isso, amém? Você está percebendo que não dá para desconectar verdade e amor, amém? Agora eu quero que você perceba o seguinte, isso aqui é muito especial, volte lá ao versículo 1. Porque tem aquela expressão que eu disse que ia explicar. Eu nem percebi que o senhor disse. Pois é, eu disse. No versículo 1, inclusive, eu vou pedir para você destacar essa expressão. Amo na verdade. Amo na verdade. Você pode fazer isso, amém? Amo na verdade. E aqui, pastor, estou esperando. Amo na verdade. E aqui, amados irmãos, nós vamos encontrar alguns comentaristas bíblicos que explicam o seguinte: amar na verdade significa amar com sinceridade, amar verdadeiramente, ou como eu gosto de repetir, amar de fato, ok? Isso é o que alguns comentaristas vão dizer, é amar não de forma falsa, hipócrita, fingida, mas amar de verdade. Entretanto, e aqui eu chamo a sua atenção, vários outros comentaristas dizem que não é isso que significa amar na verdade. Mas aqui João está falando, o escritor sagrado está falando sobre a esfera onde o amor acontece. Uma ilustração vai lhe ajudar a entender isso. Os peixes vivem onde? Mar, no rio, na água, né? Esse é o ambiente natural dos seres marinhos, ok? É a água, de modo que quando nós retiramos um peixe dentro d'água, o que acontece, amados irmãos? Ele morre, ele não sobrevive. É isso que João está falando aqui sobre o amor. Existe um ambiente, um habitat natural onde o amor acontece. Existe um ambiente onde o amor deve ser cultivado, preservado, e longe do qual ele não irá sobreviver. Pastor, qual é o ambiente onde o amor sobrevive? Não é outro, amados irmãos, a não ser a verdade. Isso aqui está claro, amados irmãos? Qual é o ambiente que o amor sobrevive? É a verdade. John Stott, um importante escritor e pastor, escreveu o seguinte: o nosso amor enfraquece se não for fortalecido pela verdade, e a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. De forma que, irmãos, sempre que se negocia a verdade em nome de uma suposta noção de amor, é isso que acontece. Quando se tolera o erro em nome de um suposto amor, é isso que acontece. Quando se tolera o engano, se aceita o engano, se abraça o engano em nome de um suposto amor, é isso que acontece. O amor verdadeiro, ele se esvai, ele enfraquece, ele não consegue sobreviver. É uma falácia, irmãos. É uma das piores falácias que são contadas e pregadas em nossa sociedade. Quando se é dito
que quando nós deixamos de lado a verdade, em nome da tolerância, em nome da boa vizinhança, nós teremos uma sociedade mais harmoniosa, coesa e mais amorosa. Isso não é verdade, amados irmãos. Não é verdade. Longe da verdade do Evangelho, o amor nunca sobreviverá. Se você negociar a verdade, você estará contribuindo para que o amor se enfraqueça. Irmãos, é este o ensino que nós encontramos aqui em primeiro lugar. Amém? Isso aqui ficou claro, irmãos? Dá para separar a verdade e o amor? Dá para separar a verdade e o amor, irmãos? Qual é o ambiente que faz com que o amor cresça e sobreviva? É a verdade. Amém? Então vamos avançar. Em segundo lugar, agora eu quero que você perceba a profunda conexão entre verdade e o amor agora, analisando comigo os objetivos por detrás da escrita desta epístola. Amém? Vamos analisar os objetivos por detrás da escrita dessa epístola. Convido você então a ler comigo os versículos 1 e 7. Amém? Nós vamos ler agora os versículos 1 e 7, ok? Eu começo e a igreja continua. Vamos lá. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. 7, a igreja. O 7, amém? Amém. Vejamos então agora, irmãos, três fatos importantes aqui. Amém? Eu vou analisar com vocês o escritor dessa carta, o destinatário dessa carta e por que 2 João foi escrito. Amém? Então vamos começar pelo primeiro fato. O escritor dessa carta. E veja, irmãos, que o remetente de 2 João não revela aqui a sua identidade, mas ele começa esta epístola se auto-intitulando como o que, amados? O presbítero. Não tem o nome da pessoa. Ele apenas se faz conhecido como o presbítero aí no final do versículo 1. Está todo mundo comigo? Amém? Veja, olhando para as evidências externas de 2 João, que geralmente é o que dizem as testemunhas dos primeiros séculos da nossa era, e olhando também para as evidências internas de 2 João, que geralmente, irmãos, é como essa carta foi composta, a igreja chegou na seguinte conclusão: que quem escreveu 2 João foi o apóstolo João. Amém? Não tem o nome dele aqui, mas a igreja, olhando para todas as provas externas e internas, chegou na conclusão que o escritor de 2 João de fato é João. E verdadeiramente, amados irmãos, vários pais da igreja falaram que foi o apóstolo João quem escreveu a segunda epístola de João. Além disso, você percebe uma semelhança muito grande entre os temas, entre as palavras, entre a fraseologia de 2 João, olhando também para o Evangelho de João e olhando para a primeira e a terceira epístola de João. É muito semelhante, irmãos, os temas, as palavras e as fraseologias que nós encontramos em ambos esses livros. E não perca isso de vista também. No Evangelho de João, em 1 João e em 3 João, o autor desses livros não assina as suas obras, por assim dizer. João não diz que foi ele que escreveu o Evangelho de João. Não tem isso no Evangelho de João. Tem que foi o discípulo
amado. Não é isso que tem lá? Esse não é o autor do Evangelho. Essa é uma das pistas para nós encontrarmos o Evangelho de João, discípulo amado. E aí a gente tem que correr atrás da informação e entender o que isso significa. Assim como, irmãos, em 1 João e 3 João, nós não temos a assinatura do autor dessa carta. Esta é uma característica presente nas obras de João, à exceção do livro de Apocalipse. Ok? Entre os escritos de João, apenas um livro de Apocalipse, João se apresenta como o autor desta obra. Amém, amados irmãos? Mas veja, este é o ponto que eu queria que você entendesse aqui. Nós estamos falando daquela pessoa que é conhecida como discípulo de quê, amados irmãos? Do amor. Amém? Nós estamos falando daquela pessoa que chamava os seus ouvintes de forma tão terna, como filhinhos. Pense aí, você ouvia um pastor e ele chamava você de filhinho. Muito singela a forma como João realmente tratava os seus ouvintes e as ovelhas que o Senhor lhe confiou. Nós estamos aqui, irmãos, falando daquele discípulo que se autodenominou como discípulo a quem Jesus amava. Nós estamos falando aqui, irmãos, daquele discípulo que na última ceia estava recostado no peito de Cristo Jesus. Nós de fato estamos falando de uma pessoa bastante significativa e que é conhecida por todos nós como um dos maiores defensores desse mandamento, o mandamento do amor, o mandamento do amor. Amém? Agora veja comigo a segunda informação importante, que é para quem, segundo João, foi escrito. E no versículo 1 você vê para quem João foi escrito. Para quem, segundo João, foi escrito, irmãos? O que é que tem aí no versículo 1? O presbítero a quem? A senhora eleita. Dá para descobrir quem é, né? Não, pastor, dá não. A senhora eleita, pastor, o que é que significa isso? Ouça. Alguns comentaristas e pregadores respeitadíssimos, eu não sei nem se é essa palavra, se não for me perdoe, mas vários pregadores respeitadíssimos, irmãos, argumentam, acho que eu estou inventando a palavra, argumentam que a senhora eleita aqui realmente se refere a uma pessoa real, uma mulher convertida. Inclusive, calma para você ouvir a explicação toda do pastor, tá? Inclusive, alguns vão aí levantar várias suposições, chegando inclusive no nome de Marta, a irmã de Lázaro e Maria. É isso que várias pessoas argumentam. Não, a senhora eleita de fato aqui é uma irmã real de carne e osso. Entretanto, amados irmãos, eu sabia, pastor, que tinha um entretanto. Entretanto, amados irmãos, a argumentação, a consideração, a opinião mais aceita pela igreja é que a senhora eleita se refere a uma igreja local. Ok? Uma igreja local. Veja que nem o autor se intitula pelo nome e nem o autor determina com que igreja ele está falando. Pastor, por que João faz isso? Veja, amados irmãos, nós aqui estamos falando em uma carta que foi escrita entre os anos 80 e 95 da nossa era. Alguns vão cravar que foi escrita entre os anos 90 e 95. Portanto, depois da escrita de Apocalipse, um período onde a igreja estava sendo o que? Bastante perseguida. Você está entendendo por que João aqui não se intitulou, não se identificou, melhor dizendo, e nem identificou
para quem ele estava escrevendo essa carta, para preservar, muito provavelmente, a igreja com quem ele estava falando. Mas a igreja, evangélica, tem entendido, a igreja cristã tem entendido que João aqui estava se dirigindo a uma igreja local. E os seus filhos seriam quem? Os seus membros, os membros desta igreja. Amém, amados irmãos? Pastor, essa igreja ficava onde? Muito provavelmente na região da Ásia Menor, onde João pastoreava, dava assistência a várias igrejas daquela região. O apóstolo João era pastor da igreja de Éfeso, Você lembra disso quando nós estudamos o livro de Apocalipse? O apóstolo João era pastor da igreja de Éfeso, só que de lá ele estendia o seu pastorado para outras igrejas da Ásia Menor. Lembre-se, inclusive, que ele, ao escrever Apocalipse, registrou as cartas de Cristo Jesus para quantas igrejas da Ásia Menor? Para 7 igrejas da Ásia Menor. Então, veja que a senhora eleita é o quê? É uma igreja local que João dava o quê? Assistência, que João pastoreava. Isso aqui está entendido, irmãos? Nós já falamos quem escreveu, nós já falamos para quem escreveu, agora a gente precisa entender quais são os objetivos por detrás da escrita dessa carta, e você entende isso olhando para o versículo 7. Olhando para o versículo 7, você consegue perceber o que é que estava por detrás da escrita de 2 João. E nós vamos resumir assim, irmãos. O apóstolo João, por amor, escreveu essa epístola para corrigir um erro, corrigir uma falha. Que erro, pastor? Esta igreja, e nós estamos analisando aqui, estava acolhendo, mas não apenas isso, estava, irmãos, dando palanque para que os filhos da serpente, os falsos profetas, propagassem as suas heresias, o falso evangelho. Você consegue perceber isso olhando para o versículo 7? Esse, irmãos, é o contexto de 2 João. O apóstolo João está aqui corrigindo o erro desta igreja, apoiando, dando voz para os filhos da serpente, para que estes propagassem as suas heresias e o seu falso evangelho. E eu quero repetir isso. João corrige esse erro por amor. Amém, amados irmãos? Foi por amor que João corrigiu esta falha. Agora veja que curioso. Veja que curioso, olhe para mim. Veja que curioso, irmãos. De acordo com a noção de amor deste mundo, essa igreja não estava errada coisa nenhuma. Na verdade, de acordo com a noção de amor desse mundo, muitos iriam dizer, inclusive, o seguinte: olha que igreja maravilhosa, meu Deus. Olha que igreja maravilhosa. Eles não apenas sabem como conviver com quem prega aquilo diferente daquilo que eles defendem, mas essa igreja, inclusive, apoia aqueles que pregam aquilo que é diferente do ensino de Cristo Jesus. Pense que igreja maravilhosa, igreja amorosa, igreja tolerante. Meu Deus, que igreja esplêndida. Era isso, irmãos, que dentro dessa perspectiva, ou falsa noção de amor que nós temos hoje em dia, e as pessoas iriam dizer: não, está tudo ok com essa igreja. Mas veja também que curioso, pois, de acordo com a falsa noção de amor que nós temos hoje, o apóstolo João não estava fazendo justiça ao título de discípulo do amor. De acordo com a falsa noção de amor que é pregada hoje em dia, o apóstolo João não estava amando coisíssima nenhuma.
se ele amasse essa igreja, ele deveria fazer o seguinte: fazer com que, fingir que nada de errado estava acontecendo, tolerar, fazer vistas grossas para o erro dessa igreja, não, deixar para lá. Meu Deus, em nome do amor, apóstolo, deixa para lá isso, não precisa ser corrigido nada. Na verdade, amados irmãos, de acordo com a falsa noção de amor que é pregado hoje, o apóstolo João não deveria escrever esta carta corrigindo essa igreja. Na verdade, João deveria enviar uma carta parabenizando-os. Olha que maravilha vocês, é isso mesmo, Cristo nos mandou amar as pessoas, e vocês estão levando esse amor ao extremo, dando aí palanque, apoiando, aprovando, abraçando, deixando entrar em seus arraiais, até mesmo aqueles que pregam o ensinamento contrário de Cristo Jesus. É isso aí que é amor de verdade. Essa, irmãos, é a compreensão, falsa noção de amor que nós temos hoje. Mas não é isso que João faz. Você percebe isso? Por amar aquela senhora, a quem ele diz que ama na verdade, João a corrige, João a alerta sobre os seus erros, João a exorta, João quer que ela ande no caminho correto. E é isso, irmãos, que nós verdadeiramente fazemos quando amamos alguém de verdade. Nós não deixamos que as pessoas continuem no seu caminho de engano, no seu caminho de falsidade, no seu caminho de destruição, mas nós queremos e nós tudo fazemos para que elas conheçam a verdade de Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Isso está claro, amém? Então nós vimos até agora duas questões importantíssimas: como a verdade e o amor andam juntos ao longo de 2 João, e os objetivos por detrás dessa carta. Eu preciso finalizar, irmãos, ainda com um último e terceiro ponto, amém? Um último e terceiro ponto, e eu peço para que novamente você volte comigo para o versículo 1, ok? Volte aí comigo para o versículo 1, que existe, irmãos, agora uma expressão importantíssima dentro da nossa análise e pregação. Na verdade, eu peço inclusive que você a destaque. Qual é a expressão, pastor? Senhora eleita. Senhora eleita, pastor? Pastor, o senhor acabou de falar sobre isso. Não, falei só sobre a senhora. Agora eu quero compartilhar com vocês essa importantíssima doutrina da eleição divina de Deus em nossas vidas. Amém, amados irmãos? E através da doutrina da eleição, que nós vemos de forma tão clara como Deus nos ama, como é o amor de Deus. Veja comigo, lembremos-nos aí de alguns pontos dessa doutrina tão importante. Você já destacou, senhora eleita? Amém? Veja, amados irmãos, por amor, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e isso sem levar em consideração os nossos pecados e o nosso estado de miséria. Por amor, Deus escolheu a mim e a você. Amém? Por amor, Deus nos escolheu e, através do seu Santo Espírito, nos chama eficazmente, tirando assim as escamas dos nossos olhos e nos fazendo, irmãos, contemplar, enxergar, perceber a beleza de Cristo Jesus. Deus, irmãos, por amor, nos elegeu e através do seu Santo Espírito quebrou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, portanto sensível para ouvir a voz do nosso bom pastor e salvador Jesus Cristo. Porque se não fosse, irmãos, dessa forma, nenhum de nós e nenhum dos membros daquela igreja
ouviriam a voz do Evangelho ou dariam um passo em direção a Cristo. Irmãos, por amor, Deus nos elegeu, Deus escolheu, predestinou aquela igreja e enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Amém, amados irmãos? Por amor, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, irmãos. E para isso, Ele nos tirou de onde? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja como é o amor de Deus, porque o Senhor, por amor, elege pecadores para tirá-los do erro, para tirá-los do engano, e não para deixá-los lá. É isso que significa amar segundo Deus. Amar segundo Deus não é apoiar, não é abraçar, não é tolerar o engano e o erro das pessoas. Amar, irmãos, segundo Deus, é ser agente de transformação e é querer ver vidas transformadas pela graça de Cristo Jesus. Sim, meus amados irmãos, Cristo nos manda amar o próximo, mas não amar o próximo segundo essa noção secularizada de amor. Não. Cristo nos manda, nos ordena amar o nosso próximo e tudo fazer para que eles saiam do seu estado de miséria, para que eles saiam do seu estado de corrupção, para que eles saiam do seu estado de dano, para que eles saiam, irmão, do seu estado de dor e ser um agente na mão do Senhor, novamente, para trazer transformação para estes. Amém, amados? Sabe quem é que tolera? Não é o bom samaritano. O bom samaritano ajuda, cura as feridas, cura as chagas. Quem tolera é aquele sacerdote, é aquele levita que deixaram aquele pobre homem na sarjeta. Essa é a noção de amor do mundo, quando nós toleramos o erro, o engano, a mentira. Isso aqui está entendido, amados irmãos? Amém? Ficou claro isso? Amém? Então quero concluir essa mensagem com 3 rápidas aplicações. 3 rápidas aplicações. Amém? Em primeiro lugar, tenha muito cuidado. Tenha bastante cuidado para não se deixar enganar pela falsa noção de amor desse mundo. O mundo, irmãos, usa a mesma estratégia da serpente, sabe? Eles pegam algo que Deus diz, distorce aquilo que Deus diz e joga para a gente como se fosse verdade. Essa é a estratégia desse mundo. Deus mandou, Cristo nos ensina a amar, amém? Mas sabe o que é que o mundo faz? Eles criam em cima disso, eles derramam sobre isso, eles banham esta virtude do amor com a sua própria compreensão, ao seu próprio gosto, do seu próprio jeito, e dizem que é assim que nós devemos amar. E os incautos, irmãos, caem nisso. Os incautos caem nisso. É verdade, é assim mesmo que nós devemos amar, nós devemos tolerar as pessoas indiscriminadamente, sem restrição. Não foi isso que Cristo nos ensinou. O amor, irmãos, gera mudança. O verdadeiro amor gera mudança e transformação. Amém? Segundo lugar, ouça esse nome de Jesus, rogue a graça de Deus para amar na verdade. Para amar na verdade. Irmãos, amor sem verdade é mero sentimentalismo, sabe? Mero sentimentalismo. Este amor aí, onde que as pessoas costumam praticar apenas para cultivar aquela política da boa vizinhança, irmãos, esse não é o amor bíblico. O amor bíblico corrige. O amor bíblico repreende quando é necessário. O amor bíblico exorta.
O amor bíblico quer ver e luta por mudança. Este é o amor bíblico. O amor bíblico não se cala diante do erro. Amém, amados? Aqui está entendido? E por fim, a última e terceira aplicação que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte: rogue a graça do Espírito Santo para viver a verdade em amor. A anterior foi amar na verdade, agora é viver a verdade em amor. Ouça, mesmo que o foco de 2 João esteja voltado para a defesa da verdade, porque este é o contexto dessa carta, amém? Mesmo que o foco de 2 João seja este, defender a verdade, perceba, não perca de vista que João não consegue desconectar essas duas virtudes cristãs. Sempre tem que andar juntas, amor e verdade. Portanto, meu amado irmão, corrija com amor. Amém? Corrija com amor. Exorte com o quê? Amor. Repreenda com amor. Denuncie o pecado com... E nunca se esqueça daquilo que está escrito em Gálatas 6:1. Leia o texto sagrado. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Como é que a gente, irmãos, corrige o erro? Como é que a gente defende a verdade? Como é que a gente luta pela verdade? Como é que nós, irmãos, defendemos a verdade do Evangelho? É com amor. Amém, amados irmãos? Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.